nossos corações, essas músicas. Boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão por estar aqui. A gente agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, ao nosso Mestre amado Jesus, que veio aqui nos transformar nossas vidas, né, através aí do Evangelho. E, mais uma vez, né, gratidão a todos aqui pela paciência de me ouvir. Então, o tema que a gente trouxe hoje, ele é um tema que ele é no capítulo 6 do Evangelho, que fala o Cristo Consolador. E aí também tem algumas palestras, né, que a gente assistiu, do Jorge Elahart. Depois, quem quiser aprofundar no tema, ele traz com muita propriedade, né, sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Então, a gente preparou o material com muito amor e carinho para tentar chegar a mensagem, né? Sempre quando a gente prepara esse material, primeiro é para a gente, né, que está aqui falando, e espero que isso fazer sentido para vocês, né? Que leve também essa sementinha, né? Leve para um familiar seu, que às vezes esteja precisando, são ensinamentos do Jesus, né? Que é o que ele veio aqui nos proporcionar para aliviar o nosso fardo através desse conhecimento. Até aqui a gente vai falar desse Consolador. Aqui nessa primeira imagem, são 3 imagens aqui, né? Cerca de 1.300 anos antes de Cristo, a gente tinha ali os egípcios, né, que escravizavam o povo de Israel, e veio Moisés para libertar esse povo, e ele deixou aqui alguns mandamentos para nós. Depois veio Jesus Cristo, né, por volta aí do ano 30, ele veio trazer praticamente, ele já como o Consolador, ele veio trazer algumas lições para nós, e aqui ele promete um Consolador novo. Quem seria esse Consolador, né? Então fica aí essa pergunta para nós. A gente falar aqui do Consolador, do que nos serve de consolo, o que ele quis dizer com isso. Então a gente vive, às vezes, perguntando, por que a gente sofre tanto? Essa é uma das perguntas que às vezes a gente faz, né, rotineiramente, né? Porque nós somos teimosos, né? Então, se Deus ele é amor, por que ele ainda nos permite, né, sofrer tanto? Muita gente pergunta isso também. E todos, em algum momento, a gente procura o Consolador, baseado no sofrimento que a gente vive. Então, aqui muito sofre. Sofre com alguma doença, com alguma questão psicológica. Eu conheço pessoas desde hierarquia financeira, né, pessoas que estão bem financeiramente, mas que sofrem, e pessoas que às vezes são pobres, são felizes, e também o inverso. A gente vê todas essas ocasiões. E aí a doutrina espírita, ela vem nos trazer um consolador para isso tudo, vem nos explicar por que nós passamos por isso. E muitas das vezes, os nossos sofrimentos, a gente ainda tem isso com a gente, né? E a gente procura sempre um consolador. Só que a gente às vezes procura errado. Às vezes a gente procura na satisfação do material, que é o dinheiro. A gente procura em prazeres e também em outros, né? Principalmente poder, né? Que é sempre estar em cima do outro ali. E aí Jesus ele veio para nos mostrar que não é bem assim. Que o Consolador ele veio trazer uma reflexão para nós, para aliviar a nossa dor. Por que nós passamos por tanto sofrimento? Isso tudo tem um propósito. E sempre é o propósito de nos evoluir moralmente como espírito. Olha que bacana. E aí na lei, quando a gente falar um pouquinho de como surgiu essa parte do Consolador, na época então quando Moisés veio, ele veio para libertar o povo. O povo naquela época, ele sofreu muito, mais do que agora. Então eles eram escravos, eles eram um pessoal rude, né, um povo rude, era violento. E naquela época eles não tinham perspectiva de nada. Então Moisés veio, ele libertou o povo, né, dos egípcios de Israel. E logo ele deixou lá os 10 mandamentos. Então, naquela época, era aquele viés de olho por olho, dente por dente. Se você fizer alguma coisa comigo, eu posso ir lá e fazer com você. E assim foram se distorcendo, né, alguns dentro dos mandamentos, às vezes
era o que o povo precisava naquela época, que era principalmente de disciplina, um pouco mais de passividade. E ele veio e deixou isso para nós. Tanto que no Êxodo, ele fala que era uma era da justiça proporcional, e era o que o povo precisou para aquele momento. E logo, né, através dos mandamentos, os povos começaram a seguir e foram se desviando novamente. E já naquela época, eles deixaram aí praticamente 3 características principais para nós naquela época. Então o que o povo achava? Achava que a vida era exclusivamente sobre o aspecto material. Então eles não tinham esse viés de espírito, né, como a gente tem hoje. E morrer significava praticamente desaparecer da convivência terrena. O sofrimento parecia definitivo. Ou seja, naquela época, se você fosse pobre, doente, é porque você merecia aquilo. E Deus castigou você com aquela condição. E quem nascia, às vezes, já com mais bem de vida, né, com a saúde mais vitalícia, é porque também Deus proporcionou ele com aquilo. Olha para vocês verem os vieses, né, que isso foi mudando. E a dor ela era entendida como um castigo. Então, se alguém sofria, é porque Deus estava punindo. Isso aqui era o entendimento deles naquela época. E outra característica é que era a justiça que ela prevalecia sobre os misericordiosos. Então, naquela época, a justiça ela era bem rigorosa e a forma de punição era muito severa também. Então, a lei ela ensinava limites, mas ainda não revelava o que Jesus veio nos mostrar, que é o amor. Então, naquela época, os próprios hebreus, né, os judeus, eles já tinham na sua consciência, né, através dos messias, né, naquela época, que chegaria um messias que despertaria o povo de toda essa angústia que eles tinham naquela época. Eu fico imaginando, né, a gente naquela época, tanto de angústia que a gente tinha, não tinha perspectiva, não tinha sonho, não tinha nada. E naquela época eles pensavam que morrer, acabou. Você passava por aquela existência, morrer, acabou, não tinha mais nada. Então eles não tinham sonho, não tinha nada. Então era um povo bem deprimente naquela época. Né? E aí eles tinham, às vezes, uma chaminha, que era o profeta que viria naquela época, que viria um Messias mandado por Deus para transformar tudo aquilo que eles tinham, que foram passado para eles naquela época. Então, no Deuteronômio, já na época de Moisés, eles traziam já essa chama, que depois de Moisés, ninguém sabe como surgiu. Já naquela época, né, os fariseus, né, judeus, acredito que é uma intuição, né, que eles tinham ali, que receberiam um novo um consolador, vamos dizer assim, que é o tema que a gente está falando aqui. Só que ninguém sabia como, quando que viria. Tanto que em Deuteronômio, é uma palavra difícil de falar, mas está na Bíblia, que eles falavam? Que um profeta semelhante a Moisés, Senhor teu Deus, te suscitará. Um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a eles ouvirás. Então isso aqui era já um ponto lá que eles acreditavam que viria. Em Isaías também, lá tinha a fala que os Messias da linhagem de Davi, um renovo sairá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento frutificará. E em Jeremias, o rei justo e pacífico, eis que vem dias em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente. Então os hebreus naquela época, eles assim, bem naquela época de Jesus, existia essa expectativa da vinda do Messias prometido, que era pelos profetas daquela época que eles comentavam sobre isso. E eles guardavam alguém enviado por Deus para libertar Israel. Ou seja, restaurar a justiça e inaugurar uma nova visão espiritual. E aí então quem que vem? Veio nosso mestre amado Jesus. Então Jesus veio naquela época e ele foi se manifestando,
Foi através de parábolas, foi tocando o coração de cada um. E naquela época, quando ele foi no monte, né, para pregar o sermão dele na montanha, a primeira palavra que ele fala, né, a primeira coisa que ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Então Jesus naquela época, ele com essa mansidão, o povo esperava muito mais, né? O rei está ali, né? O filho de Deus está ali, o que ele vai me trazer para me mudar? E aí ele já fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem que eram os pobres de espírito? Eram os pobres, as pessoas que passavam necessidade, e questões que naquela época os judeus, aqueles profetas, eles identificavam diferente, que os pobres não iriam para os céus, né? E aí, só dele falar isso, ele já quebra um paradigma inteiro. Então, assim, ó, o reino de céus é de todos, inclusive dos pobres de espírito. E aí, nas bem-aventuranças, ele fala lá, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericórdios. Ele vem aqui trazer para nós uma nova visão espiritual. Ele veio quebrar um paradigma que ele inverteu a pirâmide. Que antes, no topo da pirâmide, estava lá os reis, estavam os sacerdotes, então, na cabeça deles, só esse pessoal aqui, que o reino de Deus, o reino dos céus era somente dessa base da pirâmide. E aí Jesus, ele inverteu a pirâmide, e ele veio falar que os pobres aflitos, praticamente eles que estariam no reino dos céus. E também, né, ele quis dizer que o reino dos céus não é só dos pobres também, né, mas de todos, e que o amor que prevalecia. Então ele veio nos trazer essa mensagem do amor. Agora vocês imaginam assim, naquela época, né, o povo sofrido, que não tinha expectativa com nada, e o mestre amado, né, enviado ali por Deus, trazer essa quebra de paradigma. Imagina o que não passou na cabeça, né, do povo daquela época. Esperança, amor, algo a mais. E Jesus, naquela época, ele apresentou um novo Deus. Que muitas das vezes o Deus, ele era um punidor, né? Porque se você está passando por uma necessidade, você está doente, se você está passando se você era pobre, é porque Deus que te deixou daquela forma. E aí Jesus, ele como consolador daquela época, ele vai falar que não. Ele vai falar que essas doenças, como a gente sabe hoje, tem todo um propósito. E que o reino dos Deus também são dessas pessoas. Então ele quebra um paradigma incrível. Que ele sai lá do Senhor, que era o Deus, né? O Senhor, que era obediência, né? Que a gente tinha que ser ali submissivo, para Pai. Então ele traz essa visão da parte paterna, que toca o coração de cada um. Então aqui quem é pai, quem é mãe, né, você tem esse sentimento gostoso dentro da gente. E essa mudança então ela é gigantesca. Então Deus deixa de ser visto apenas como um juiz. Então naquela época eram as leis de Deus, olho por olho, dente por dente, eram as leis, tinha aquele rigor. E aí Jesus ele traz esse quebra de paradigma, trazendo uma nova visão para nós. Só da gente passar, né, o Senhor Deus para o nosso Pai já é uma grande evolução. E aí, Jesus naquela época, ele traz uma questão diferente para nós. A dor, ela ganha um novo significado. Ela já não é mais punitiva. Ou seja, ela deixa de ser um castigo e ela passa a ser uma oportunidade. Olha que mudança de paradigma naquela época. E também é um instrumento educativo e é um crescimento espiritual que ele veio trazer para nós. Então Jesus, né, a vida continua, Jesus fala várias vezes, né, da vida eterna. Então Jesus naquela época ele veio trazer duas coisas que para nós tem até hoje. Primeiro, o amor de Deus para conosco. Falando que as doenças, da gente passar por algum tipo de situação financeira,
algum tipo de processo emocional, aquilo ali era para o nosso bem. Ela passou a ter um significado que Deus nos amava tanto que eles não está nos dando uma nova oportunidade através da... Aí ele vem trazer o quê? A reencarnação. Ele vem matar a morte. Ele vem falar que existe a vida após a morte. E aí Jesus ele fala, né? Quem crê em mim viverá. Em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele já começa ali a implantar pelo até os paradigmas que eles nos deixavam que existe vida após a morte. E aí isso muda completamente a maneira de como a gente enxerga a morte. Aí a promessa do Consolador, Jesus, ele foi um Consolador daquela época. Então ele veio trazer um consolo para as pessoas e o que elas passavam era para o bem delas. E que Deus os amava tanto que através da reencarnação a gente vinha, passava por uma situação para a gente purificar a nossa alma. Porque às vezes a gente errou tanto que a nossa alma ela ficou tão ferida que só através daquela dor que ela consegue purificar. Então passou a ter um propósito maior em cima disso. E aí Jesus, né, mesmo naquela época, ele promete um novo Consolador. Olha para vocês verem que brilhante. Então naquela época ele foi o Consolador e aí ele promete um novo Consolador, né, para a vida das pessoas que iriam ficar nesse mundo e iriam voltar, né? Como a gente sabe que tem reencarnação de hoje. E aí então ele rogou ao Pai e eles vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então João traz isso para nós aqui. E aí é um aspecto curioso que quando ele fala para sempre, então quer dizer que não é um homem, não vai ser uma pessoa novamente. Então não pode ser um humano. Aí, né, nós temos então 3 momentos, né, que Jesus, né, destaques dele. Primeiro, antes de Jesus, os hebreus, o que eles esperavam? O Messias prometido, foi o profeta anunciado por Moisés, o reino de Deus. Então Moisés ele trouxe naquela época a lei, que era que o povo precisava naquele momento. E isso já foi um grande avanço. Para as pessoas naquele momento que eram escravas, que não tinham perspectiva nenhuma, e eles foram libertados e tinha uma lei para seguir, para eles foi excepcional para aquela época. Só que aí passaram-se os anos e a gente precisava de algo a mais para a gente se revitalizar. Então, durante a vinda de Jesus, ele apresenta uma novidade para nós. Então, ele diz que partirá e promete enviar outro Consolador. E afirma que esse Consolador ensinaria e lembraria os seus ensinamentos. E aí, o que Jesus trouxe naquela época? Ele trouxe o amor e a imortalidade, que ele veio mostrar para nós que existe vida após a morte. E um outro ponto, que até no Evangelho ele cita isso, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Kardec ele entende que o primeiro Consolador foi o próprio Jesus, e o Consolador prometido, aí entra com uma luva no que ele falava, né, que era um novo Consolador que tinha vida eterna. Aí ele até entende aqui como o Espiritismo, que viria em tempo adequado para explicar e completar os ensinamentos de Cristo. Então o Evangelho trouxe um esclarecimento espiritual para nós. Então nós tínhamos uma vida material naquela época, que só pensava nisso. Jesus veio, mostrou o amor, falando que existe algo a mais. E aí veio a codificação de Kardec, que é o Evangelho, como o novo Consolador para nós. Tem vida eterna, tem os ensinamentos de Jesus, e ele traz algo a mais para nós. Além do amor, que ele fala da caridade, fala das bem-aventuranças, fala das passagens de Jesus. E aí tem um ponto importante para nós. Porque o Evangelho, às vezes a gente lê ele, mas a prática ainda é difícil. O perdão, a gente colocar o amor em prática. Lá ele fala por que a gente fica, às vezes, recebe uma dificuldade. Só que se a gente não agir, não movimentar, a gente não vai nem conseguir, através desse Consolador, né? Esse Consolador aí é melhor que dinheiro, é melhor que remédio, é melhor que tudo, né? Só que ele tem que ser
praticado. Que ele sendo praticado, aí ele é um consolador brilhante. A gente não precisaria de mais nada. Então a gente precisa vivenciar, entender e vivenciar ele em nosso dia a dia. Então hoje a gente não vive mais sob escravidão física, certo? E a gente tem um consolador prometido que é o Evangelho. E só que mesmo a gente tendo esse brilhante consolador, a gente ainda parece que ainda é escravo, né? Então, a ansiedade, a depressão, burnout, medo, solidão, consumismo, dependência digital, hoje são maneiras diferentes de escravidão daquela época. Naquela época era material. Hoje parece que a gente já vive só numa bolha de nossa, né? E aí gera ansiedade, porque o propósito maior que está ali no Consolador, que é a gente amar a Deus, praticar a caridade, praticar o perdão, a gente está, parece que se distanciando disso. E aí Jesus ali, ele chama a gente o quê? Para seguir as leis, né? Tanto que quando Jesus veio naquela época, ele não veio para matar as leis de Moisés, ele veio para colocá-las em prática. E mesmo ele vindo aqui, demonstrando que ele nos ama e que nós temos uma nova avaliação moral, então é o que ele nos prega aqui. Para a gente evoluir moralmente, a gente precisa passar pelas dores e ter um novo consolo. Então aqui a humanidade evoluiu tecnologicamente, mas a gente ainda continua necessitando desse consolo. E aí aqui a gente traz um chamado bacana, porque no próprio cérebro nosso, hoje com novas tecnologias, então ele tem o Consolador e a gente tem outros recursos que demonstram que a gente tem que buscar esse conhecimento. E a gente pondo esse conhecimento em prática, aí a gente consegue expandir mais ainda. Aqui é um neurônio, né? Então as pesquisas mostram o quê? Que focar no que há de bom em sua vida, o seu cérebro se reconecta para encontrar mais coisas boas. Esse é o poder da neuroplasticidade. Vem nos apresentar a neuroplasticidade. Então, eu sempre ouvi falar, né? Pau que nasce torto, morre torto. E a neurociência, a ciência, vem nos demonstrar que o nosso cérebro tem a neuroplasticidade. Então, à medida que a gente adquire conhecimento, a gente adquire conhecimento, pratica, nós vamos estar dando um upgrade aí em nossas vidas, sempre buscando aí a nossa evolução moral. Então aí tem descobertas revolucionárias, né, que parte do nosso cérebro, que às vezes a gente fala que nunca é capaz, mas o nosso cérebro ele é tão moldável que só depende da gente. Então se a gente acreditar na gente mesmo, buscar o recurso certo, a gente é capaz de fazer tudo. E através dos pensamentos a gente ainda consegue mais ainda transmitir essa energia. Aí mais uma matéria, né, que é a neuroplasticidade. Seu cérebro não sabe diferenciar entre o que é real e o que é imaginário. Então, muitas das vezes, a gente fica pensando tanto no futuro, e aí até no Evangelho fala, né, para a gente viver o agora, viver o hoje, com fé. E a gente deixando na mão de Deus, as coisas vão acontecendo ao nosso favor. E a gente deixar de ficar pensando, né, no que às vezes nem vai acontecer ainda, isso nos prejudica. É o que está falando aqui nessas pesquisas. Então, a gente pensar coisas boas, ler o Evangelho, eu sei que não é fácil. Que às vezes vem a turbulência, vem as tempestades, só que hoje a gente tem muitos recursos. Tem uma bela melodia, né, aqui que o nosso colega Alex trouxe para nós, tem a leitura do Evangelho, a gente tem os tratamentos espirituais, tem os tratamentos médicos, que isso tudo Deus nos ama tanto que Ele nos oferece recursos para a gente poder seguir em frente. E o nosso cérebro, ao longo dos anos, né, essa aqui é a parte mais primitiva do cérebro, que ela chama cérebro reptiliano. Que essa aqui é a nossa parte de sobrevivência. Ao longo, né, dos anos, isso foi evoluindo, só que agora a gente começou a expandir a parte frontal do cérebro, que é onde que a gente se comunica, que a gente tem as memórias, os aprendizados, e é onde aqui que os neurônios, né, se conectam um com o outro, criando um aprendizado. E esse aprendizado, ele nos facilita a gente resolver os problemas aqui. Né? Então, a primeira doença que eu tiver, vou morrer, não. Se através do conhecimento, da fé, da espiritualidade, você consegue se conectar e passar por isso de uma forma mais leve. E aqui, quando a gente cultiva diariamente perdão, gratidão, oração, meditação, estudo, caridade, do ponto de vista espírita, isso representa também um esforço de transformação moral do espírito.
Então, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Em Romanos, eles sempre falam isso. Então, ele está reforçando mais aqui, mais uma vez, para a gente o quê? Buscar o conhecimento, o aprendizado, a prática. Muitas das vezes a gente já quer a cura de imediato. Só que a cura não vai vir se a gente não tratar a nossa parte espiritual. Eu não estou falando aqui do conformismo, mas estou falando de uma fé, um perdão, da gente identificar o propósito que a gente está passando. E assim, se for do nosso merecimento, a gente vai receber a nossa cura. Então aqui a gente cria o quê? Novos padrões mentais e emocionais. Cada conhecimento que a gente adquire, a gente vai melhorando. Tanto que a evolução, né, a gente vive num planeta que tem quase 5 bilhões de anos. E vem transformando, e as pessoas vêm melhorando. E isso é uma rotina. Então, Deus ele nos ama tanto que ele não vai abandonar ninguém aqui. Então, todo mundo no seu tempo, no seu despertar, né, na sua evolução. E aí, o Consolador, que é essa doutrina maravilhosa, que é o Evangelho, né, e Kardec, junto com o Chico, traz várias outras literaturas, e ele vem nos pregar o quê? Que a doença não é uma punição, que a doença não é uma falha espiritual, que a doença não significa fraqueza, que todos estamos em processo de cura interior. Então, isso tudo é para o nosso bem espiritual. E cada dor ela tem um sentido, mas nunca um castigo, que aí é o que Jesus veio trazer para nós, que é a doutrina também. E além disso, a gente tem vários outros recursos. Então, Deus nos ama tanto que a gente também, inclusive, tem esses recursos aqui para nos ajudar, que é a medicina, que vem avançando a cada vez mais, o cuidado emocional, que hoje a gente tem várias técnicas da gente se manter concentrado. A oração, ela reequilibra a nossa alma. Então, sempre que a gente estiver mal, faz uma oração, né, toma um banho gelado, né, que a gente já eleva um pouco aí a nossa energia. E o tratamento espiritual também ela completa junto com o tratamento médico. E aí, então, Jesus, ele não prometeu retirar todas as nossas dores. Então, ele veio aqui nos formar que as dores fazem parte do nosso processo espiritual. Ele veio o quê? Mudar a maneira de como as enfrentamos. Né? Como compreendemos quem somos espíritos mortais, que a morte não é o fim, que a dor pode ter um propósito educativo e que Deus é o Pai e não o juiz implacável. Então ele nos ama tanto que ele, através de alguns sofrimentos que a nossa alma cura, a gente vem daquela determinada situação para poder evoluir. E com o amor, ele é a lei do universo. Então passamos a caminhar com mais serenidade. E como conclui o Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 6, né? Vinde a mim, a todos vós que estáis fatigados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então, meus queridos irmãos, aqui é uma reflexão para nós. Espero que tenha feito sentido para vocês, assim como fez para mim. E a gente tem que abraçar nessa fé, a gente tem que buscar Jesus, a gente tem que conversar com Deus no nosso dia a dia. A gente tem que perdoar, a gente tem que amar, fazer caridade. Parece ser muita coisa, mas é simples no nosso dia a dia. A gente começando com a nossa família, né, com quem é pai, filhos, né, irmãos, os nossos parentes, amigos. E aí a gente envolve a sociedade, a gente envolve todo um campo energético que faz parte do nosso processo de evolução aqui na Terra. Okay? Pessoal, então muito obrigado pela paciência de me ouvir. Né? Espero que vocês tenham um bom tratamento, né, e que todos saiam daqui melhores que chegaram. Gratidão pela oportunidade.